Trump quer um mandato paradigmático e ele tá trazendo as pessoas mais inteligentes da América do ponto de vista gerencial e do ponto de vista do empreendedorismo e tecnologia. Se você olha com carinho e com cuidado, você fala, pera, tá, isso aqui é um momento histórico, quando você reúne tanta gente boa, coisas históricas vão surgir dali. Então, o Trump vai ter um mandato imperial. Eu acho que é um mandato imperial. E eu acho que é um mandato... as pessoas estão usando o termo imperial para um segundo mandato do Trump, porque é um mandato em que ele vem tentando desconstruir o poder burocrático do Estado americano e ele está tentando colocar no lugar a figura do líder forte, um líder que vai fazer uma grande reforma da máquina estatal norte-americana. E eu acho que isso vai acontecer, parafraseando o Curtis Yarvin, eu acho que o Trump quer um mandato paradigmático, ao estilo o mandato do Roosevelt. Eu acho que ele quer ter um mandato que é paradigmático e ele está trazendo as pessoas mais inteligentes da América do ponto de vista gerencial e do ponto de vista do empreendedorismo na tecnologia para imaginar esta América dele, tá? E isso eu acho que vocês precisam entender. Quando a gente fala de David Sacks, quando a gente fala de Peter Thiel, quando a gente fala de Elon Musk, eu tô falando das pessoas mais talentosas, talvez as pessoas mais talentosas do mundo, lidando com coisas muito complexas, pra perto. Poucos líderes mundiais em toda a história humana puderam contar com essas pessoas próximas de si. Vocês já pararam pra pensar nisso? Toda vez que a gente olha pra história, a gente pensa assim, poxa, como é que pode em determinado período histórico tantas pessoas incríveis estarem juntas? A gente já deve ter visto outras pessoas comentarem, né? Até nos esportes, você fala, como é que pode... Vai, começar na música, como é que pode o John Lennon e o Paul McCartney terem montado banda? Né? Você fala, pô, como é que pode, né? Como é que pode, por exemplo... sabe, você ter tido um triunvirato que era o Crasso, que era o homem mais rico do mundo, o Pompeu, que era o grande, o maior dos generais, e o Júlio César, naquele período. Quando você vê o time que o Alexandre levou, né, o Alexandre o Grande foi, né, o maior, né, foi o maioral. Mas você fala, mas como é que pode, naquele período, o Alexandre ter tipo um time colossal? Colossal. O Ptolomeu era um dos amigos, ele era genial. Todo o time dele, todos aqueles generais que depois viraram reis, eram generais brilhantes, ele tinha um time magnífico. Pô, como é que ele conseguiu montar um time? Como é que ele, Alexandre, era filho de um outro rei incrível, que era o Filipe III da Macedônia? Quando você estuda certas eras, vamos lá, os gregos, como é que você pode ter um período em que você teve Sócrates, Platão, Aristóteles, e o Aristóteles era professor do Alexandre o Grande? Vocês param pra pensar nisso? Como é que Sócrates foi mestre do Platão, foi mestre do Aristóteles, o Aristóteles foi mestre do Alexandre o Grande? Que povo foi esse? Que era foi essa? Que tantas pessoas incríveis caminharam juntas ao mesmo tempo. Se você olha com carinho e com cuidado, você fala, pera, tá, isso aqui é um momento histórico. Quando você reúne tanta gente boa, coisas históricas vão surgir dali. No futuro, eu imagino, essa é a responsabilidade do Trump. Porque o Trump, nem sei se ele sabe dessa responsa que ele tem, tampouco do mérito dele. O Trump pode, como ele tá ao lado de inteligências geracionais, eu cito mormente aqui o Peter Thiel e o Elon Musk. No futuro, se esse governo der certo, e pode ser que seja uma porcaria. Eu não tô falando que eu não estou vaticinando nem que o Trump é brilhante, nem que o governo dele será maravilhoso. Agora, se este governo der certo, e se essa ideia de grande reforma da máquina do Estado americano der certo, para o bem ou para o mal, para o mundo, mas para o interesse imperial americano, podemos falar de um governo geracional e de falar, gente, cara, houve lá no começo dos anos 2000, um governo que tinha o cara que levou a gente pra Marte, com um dos empresários que financiou o surgimento do Facebook e tantas outras empresas, um gênio que conhecia tudo de René Girard, o Peter Thiel e o Elon Musk, no governo Trump. Nossa, o governo Trump se consultava com esses caras.